Você quer ser rico? Como Bill Gates ou um rei medieval? Não, como um imperador. Ei, você quer ter mais dinheiro do que a pessoa mais rica da história da humanidade? Tudo bem, então quanto seria necessário para superar todos eles? Vamos ver. Oprah Winfrey foi a primeira mulher na história a ter e produzir seu próprio programa de entrevistas. Todo mundo queria fazer parte da plateia no estúdio, recebendo presentes generosos como carros, prêmios em dinheiro e viagens gratuitas. Não foi um caminho fácil, mas Oprah acumulou uma riqueza impressionante de 2,6 bilhões de dólares. O patrimônio líquido de Ralph Lauren é de apenas 6 bilhões de dólares. O futuro estilista não imaginava que isso pudesse acontecer quando escreveu uma única palavra em seu anuário do ensino médio como seu objetivo de vida: milionário. Uma das maiores mentes da nossa época, Steve Jobs, construiu um patrimônio de 10 bilhões de dólares. Ele abandonou a escola para trabalhar em uma empresa de videogames, onde era conhecido por ser um tanto excêntrico, mergulhando os pés nos vasos sanitários do trabalho para aliviar o estresse e comendo a mesma comida por semanas a fio. Jobs teve que vender seu carro para fundar sua própria empresa, o que o ajudou a ganhar seu primeiro milhão aos 23 anos de idade. Este próximo cara ganhou a vida trabalhando em uma fábrica e mais tarde abriu a sua própria loja. Ela cresceu e se tornou a maior empresa de óculos do mundo, fabricando óculos para grifes como Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada, Chanel e Versace, só para citar alguns exemplos. Não é de se admirar que o patrimônio de Leonardo Del Vecchio seja de 18 bilhões de dólares. O engenheiro e CEO da SpaceX, Elon Musk, fez seu primeiro projeto, um jogo chamado Blaster, aos 12 anos de idade e se tornou multimilionário aos 20 anos. Atualmente, ele ganha cerca de 20 milhões de dólares por hora e acumula um patrimônio de 32 bilhões de dólares. Jack Ma é o fundador de um mercado líder na internet. Ele é uma das pessoas mais ricas da Ásia, com seus 40 bilhões de dólares. Depois de se formar na faculdade, ele foi rejeitado em muitos empregos, mesmo para trabalhar em restaurantes do tipo fast food. Ele disse que isso lhe ensinou que o sucesso significa se acostumar com o fracasso. O monarca mais rico da atualidade é listado como o recém-coroado rei da Tailândia. Seu patrimônio líquido é estimado em 43 bilhões de dólares. Esse número é relativamente pequeno comparado à riqueza de reis e rainhas que estamos prestes a ver, mas é muito mais do que a da Sua Majestade Elizabeth II. Ela é a rainha mais rica do mundo, com seus 520 milhões de dólares. Alice Walton é uma das herdeiras de um império de varejo no valor de 54 bilhões de dólares. Atualmente, ela é a mulher mais rica do mundo, mas ela não quis se concentrar nos negócios da família. Em vez disso, se engaja em programas de caridade e de apoio à arte. A pessoa mais jovem entre os 40 tops da Forbes é Mark Zuckerberg. Você o conhece pelo Facebook, mas ele também está no desenvolvimento de naves espaciais movidas à energia solar. Sua inteligência óbvia lhe rendeu 65 bilhões de dólares e ele ainda está na casa dos 30 anos. Warren Buffett é conhecido como o maior investidor do século XX. Ele fez sua fortuna encontrando pechinchas de empresas subvalorizadas. Ele poderia ter superado Bill Gates em termos de riqueza, mas já doou 34 bilhões para instituições de caridade, deixando para si apenas 76 bilhões de dólares. Cleópatra. Sendo rainha do Egito, ela controlava as maiores indústrias do país. Sua riqueza agora é estimada em 96 bilhões de dólares, mas esse número pode ter sido 3 ou 4 vezes maior. Embora ela seja mais famosa pela sua beleza, é sua inteligência que a tornou uma boa governante. Ela falava várias línguas e era muito bem educada. Embora Bill Gates não seja a pessoa mais rica hoje em dia, ele e seus 104 bilhões de dólares ainda estão se mantendo firmes no segundo lugar. Ele deixou de controlar a sua criação, a Microsoft, onde costumava memorizar as placas dos carros de todos os seus funcionários para ver quem chegava na hora e quem estava atrasado. A fundação dele e da sua esposa Melinda agora está tentando ajudar a resolver problemas de saúde no mundo. A pessoa mais rica da Terra hoje é Jeff Bezos. Ele começou seu famoso site apenas vendendo livros, mas depois se tornou o mercado de maior sucesso já conhecido. O patrimônio de Bezos agora vale 124 bilhões de dólares, mas ele está muito longe de ser a pessoa mais rica já conhecida na história. Nem todo o dinheiro é ganho com trabalho honesto e árduo. He Shen era um administrador da dinastia Qing, na China. Ele também era o favorito do imperador e ajudou a construir uma fortuna que seria equivalente a 132 bilhões de dólares hoje.
William de Warren era um nobre normando na Inglaterra do século XI. Ele possuía castelos e hectares de terra, o que não parece muito para os padrões de hoje, mas tudo isso valia 146 bilhões de dólares. Ter bons amigos vale a pena, especialmente quando você tem o amparo de Guilherme o Conquistador. Alan Rufus era um aristocrata medieval que ajudou o rei e foi generosamente recompensado pelo seu serviço. Como gratidão, recebeu o valor de 150 bilhões de dólares. A rainha Isabel I de Castela foi uma lenda do seu tempo. Foi ela quem apoiou a expedição de Colombo para o Novo Mundo. Bem, faz sentido. A coroa tinha cerca de 200 bilhões de dólares em ouro para gastar. 200 bilhões de dólares, tanto quanto a realeza medieval, é a fortuna de um pioneiro automotivo que transformou os carros em veículos acessíveis para pessoas comuns. Essa pessoa também facilitou o processo de fabricação deles. Sim, estou falando de Henry Ford. Jacob, o Rico, era o homem mais rico da Europa no século XVI, caso o apelido deixasse alguma dúvida. Fazendo sua primeira fortuna através do setor bancário, mais tarde ele entrou no negócio da mineração. Sua riqueza é estimada em 220 bilhões de dólares, ou possivelmente até o dobro disso. Acredita-se que o próprio Guilherme, o Conquistador, possuísse 228 bilhões de dólares. Ele foi o primeiro rei normando da Inglaterra e deixou muitos memoriais arquitetônicos, como a Torre de Londres e os castelos de Windsor, Pevensey e Dover. Mir Osman Ali Khan governou o estado principesco de Hyderabad, na Índia, em meados do século XX. Sua riqueza é estimada em 230 bilhões de dólares. O Tsar Nicolau II foi o último líder do Império Russo e seu patrimônio valia 300 bilhões de dólares. Indo da Escócia para os Estados Unidos sem nada nos bolsos, Andrew Carnegie começou a trabalhar em um emprego mal remunerado. Após seus investimentos bem-sucedidos, ele fundou sua empresa siderúrgica e ganhou uma fortuna, que em valores atuais seria de 310 bilhões de dólares. John D. Rockefeller é o norte-americano mais rico da história. Sua fortuna seria igual a 367 bilhões de dólares hoje. Como Carnegie, ele também era conhecido pela sua filantropia. Mansa Musa era um líder do Império do Mali na África Ocidental do século XIV. Seu império tinha metade do suprimento de ouro do mundo. Em valores atuais, sua vasta fortuna seria igual a 400 bilhões de dólares. 1,5 trilhão de dólares. Esse seria o poder econômico de Catarina a Grande. Ela foi a líder feminina que reinou por mais tempo na Rússia. Graças às suas reformas e apoio à arte, seu reinado foi chamado de a Era de Ouro da Rússia. Augusto César era um governante no Império Romano, que por sua vez controlava 1/5 da economia do mundo inteiro. Na sua época, ele tinha o controle do que seria hoje 4,5 trilhões de dólares. Cleópatra não foi a única rainha do Egito. No século XV a.C., Hatshepsut foi a primeira mulher a governar o Egito. Ela é lembrada como uma pessoa que construiu muitos templos e trouxe uma era de prosperidade para o seu povo. Ela possuiria nos dias de hoje 5,5 trilhões de dólares. A Imperatriz Wu foi a primeira e única imperadora de todos os milhares de anos de história da China. A princípio, ela controlou o país dos bastidores, mas depois teve pleno poder sobre ele. Ela expandiu seu império, tornando-o maior na época. Suas riquezas agora valeriam mais de 6 trilhões de dólares. Na segunda metade do século XVI, Akbar I governou o Império Mughal, na Índia. Ele expandiu suas posses para incluir quase todo o subcontinente indiano, fazendo uma fortuna equivalente a 21 trilhões de dólares hoje. O imperador Shenzong da dinastia Song foi um governante chinês no século XI. Sua era é chamada de prosperidade pacífica e abundância primária. Ele melhorou a vida dos pobres e liderou um número de reformas que estavam muito à frente do seu tempo. Sua fortuna agora valeria cerca de 30 trilhões de dólares. É difícil dizer exatamente o quanto a pessoa mais rica de toda a história possuía. Seu único tesouro era seu país e vastas terras. Ela não acumulou riqueza, compartilhando todos os troféus com seus soldados e comandantes, mas seu patrimônio líquido foi estimado em centenas de trilhões de dólares hoje. Para se tornar a pessoa mais rica de todos os tempos, você terá que superar o próprio Gengis Khan, o primeiro líder do maior império contíguo da história. Muito dinheiro, de fato. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar.
Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.